Amigos, que a paz do nosso irmão maior, o nosso mestre amado Jesus, continue nos envolvendo. Agradecidos que somos ao Pai pela dádiva da vida, por estarmos aqui buscando mais uma vez aprender um pouco dessa doutrina de amor, essa doutrina que nos consola. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Livro dos Médiuns. Depois do lançamento do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar neste livro, dividido em partes, a segunda parte que fala sobre o mundo espiritual, fala sobre o espírito. E depois desse lançamento, eram inúmeras correspondências que chegavam para Kardec, querendo saber como se passava, as coisas que realmente aconteciam. E ele, num estudo bem, como ele diz, na Revista Espírita de 1861, foi um trabalho fruto de longa experiência e de estudos laboriosos. Então ele vem procurando esclarecer essas questões que ligam à prática das manifestações. Como é difícil ainda para a gente, nessa época que estamos, ainda compreender como se dá tudo isso. Aquelas pessoas que não têm um conhecimento, porque se nós formos ver, a mediunidade, ela existe de toda a humanidade, mas foi através do Espiritismo que ela foi estudada mais detalhadamente, mais profundamente, trazendo esse conhecimento tão largo para que a gente possa realmente entender o que se passa. Esse livro veio, então, lançado por Kardec no dia 15 de janeiro de 1861. Quer dizer, estamos comemorando os seus 160 anos. É um livro que traz muito esclarecimento sobre esse intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual. Ele vem trazer para a gente a compreensão de tudo o que acontece, como se dá a comunicação, quais as manifestações que existem, os tipos de manifestações, o que é a mediunidade e o médium, porque o que é mesmo o médium? Porque fala o Livro dos Médiuns, o que é mesmo o médium? Todos nós, de alguma forma, somos médiuns. Nem todos de forma ostensiva, mas todos aqueles, como Kardec diz, que sente essa interferência espiritual, eles são médiuns. E todos nós, porque é uma faculdade orgânica, não existe exclusivismo. Então, nesse livro, ele vem ensinar como se dá a manifestação, como se pode trabalhar essa condição da mediunidade, desenvolver essa mediunidade, o observar o que acontece, o cuidado que se deve ter, porque naquela época do início das manifestações, através das mesas girantes, existia grande curiosidade das pessoas. Então, muitos ali iam para saber, para ver o que era que estava acontecendo, fazer perguntas assim, banais. Hoje não existe mais essa curiosidade, ou pelo menos não deve existir. O que deve sempre é se buscar estudar
o Espiritismo, estudar toda essa manifestação de uma forma séria. Por quê? Porque nós, do mundo aqui físico, em contato com o mundo espiritual, precisamos entender que essa comunicação se dá com um ser que precisa ser respeitado. Então não tem que se fazer uma comunicação de forma banal, procurando sempre esclarecimentos, procurando sempre ver a importância que se tem dentro de uma comunicação. Essas comunicações devem ser feitas sempre num trabalho sério, numa casa espírita, dentro de uma reunião mediúnica. Não se pode estar dando vazão a um trabalho desse em qualquer parte, sem uma preparação. A preparação tanto do encarnado como do local onde se dá todo esse trabalho. Então, ali nesse livro, que é um livro que todos nós precisamos estudar, não é só ler, estudar. Apesar de ter o nome O Livro dos Médiuns, não é só para quem tem mediunidade ostensiva, mas para todas as pessoas, para que possam entender essa ligação do mundo físico com o mundo espiritual, para entender tantas coisas que acontecem com as pessoas e que muitos, por ignorância mesmo, quantas pessoas são internadas, são colocadas sobre remédios fortes. Por quê? Porque não se tem um conhecimento e uma mediunidade ou uma interferência espiritual pode levar essa pessoa a ser vista como uma pessoa com problemas mentais, quando na realidade nada disso deveria acontecer se fosse se tivessem um entendimento maior sobre todo esse processo, sobre essas manifestações que são tão naturais, porque nós estamos aqui no mundo físico e os espíritos desencarnados no mundo espiritual. Mas qual é a diferença? Apenas o corpo que nós estamos aqui utilizando. Somos todos seres criados por Deus e precisamos, quando eu falei desse cuidado, do observar, do respeitar aquele ser que está dando a comunicação, sem levar as coisas para o lado banal, nós estamos também seguindo os ensinamentos de Jesus, quando ele fala do amar, do cuidar, do estar auxiliando o outro. E muitas vezes nós achamos que numa reunião dessa, no intercâmbio, nós estamos ajudando aqueles seres espirituais que vêm até uma reunião. E quantos de nós somos ajudados? Porque nós aprendemos com eles e com as experiências deles para que possamos também assim evitar tanto sofrimento em nossa vida, porque já sabemos que o que eles passaram, se nós continuarmos a fazer, iremos também passar pelas mesmas dificuldades. Então, não é uma brincadeira essas comunicações, são espíritos, são seres que sobrevivem ao corpo físico, porque nós sabemos que a morte é apenas do corpo físico. Então, quando se vai para o mundo espiritual, continua nessa mesma caminhada e essas comunicações, elas devem ter sempre um objetivo sério. Kardec vem mostrar para ali a mediunidade como deve ser encarada. Então, quando Jesus diz que dai de graça o que de graça recebeste, a gente precisa entender
que a mediunidade que cada um recebe, aqueles que recebem, têm por obrigação de também colocar à disposição do auxílio ao outro sem exigir nada em troca. Pelo menos são os ensinamentos que nós recebemos. Então, dá de graça o que de graça recebeste. Precisamos entender tudo sobre a vida espiritual, as comunicações, as manifestações. E aí, Kardec vem nesse livro espetacular trazer para nós todo esse conhecimento. Então, é uma grande necessidade nossa de estudarmos seriamente tudo o que contém nesse livro que traz para gente, abre para gente um conhecimento maior sobre a vida espiritual. Nós que somos espíritos e que estaremos no mundo físico, estaremos no mundo espiritual depois que deixarmos o corpo aqui. E estamos sempre nesse ir e vir, né? Viemos ao corpo, ao mundo físico, mas retornaremos à nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Por isso, nessa comemoração dos 160 anos do Livro dos Médiuns, que procuremos estudá-lo de forma séria e praticar toda aquela a comunicação, as manifestações que surgem num lugar sério e de forma objetiva. Não fazer por fazer, mas saber por que fazer e para que fazer. Então, é dessa forma nós estaremos seguindo os ensinamentos, vivenciando os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos que a doutrina espírita traz para todos nós. Então, que possamos nesse dia que estamos nessa comemoração, agradecer a esse Espírito que veio com essa missão tão grande, trazer para nós essa doutrina consoladora. Agradecer ao Pai por tudo que nos tem dado. E assim, viver nessa nossa vida aqui, aproveitando a condição que temos de encarnados, nos preparando de uma forma séria para seguirmos a nossa caminhada nesse mundo de retorno ao mundo espiritual de uma forma mais tranquila. Que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo e que possamos a cada dia sermos seres mais equilibrados, mais amorosos, vivendo sempre em função do amor ensinado por Cristo Jesus. Muita paz para todos.